Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Farejador de Águas, da escritora brasileira Maria José Silveira, que foi publicada pela editora Instante. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá conversar sobre este grande romance brasileiro contemporâneo que eu venho aqui com todo carinho indicar para vocês. Gente, este aqui é um livro super importante, urgente para todos nós que somos brasileiros, brasileiras e não só, viu? Uma pena que os gringos não possam ler esse livro aqui em português, para aqueles que não podem, né, claro, porque é realmente um livro, assim, de extrema urgência, importância e, se não urgência, talvez relevância, né? Uma palavra melhor aí para classificar, para identificar esse livro aqui. Bom, vocês vão entender por que de tudo isso logo a seguir na minha resenha, mas antes eu quero aproveitar aqui para convidar você que está aqui comigo e não está inscrito ainda no canal a se inscrever ali embaixo. Também aproveite e clique no sininho, assim você recebe as notificações fresquinhas na sua casa. Assim que eu publico o conteúdo, você pode vir aqui e conferir na hora. Então, o que é Farejador de Águas? Esse romance cujo título é bastante curioso, meio estranho, né? A gente fica pensando o que seria esse farejador de águas. E, na verdade, é bastante literal essa descrição aqui deste nosso protagonista, uma das personagens protagonistas do romance, que é o Zé Menino. Este homem que, a princípio, né, o romance começa com uma cena de ele chegando num povoado, numa cidadezinha, as pessoas indicando, né, a sua presença naquele lugar, corta e a gente voltará para o passado, para aquele momento em que Zé Menino se torna Zé Menino. Tá? Então já começa dessa maneira bem interessante. Eu acho que é sempre empolgante livros que começam em mídia res, ou né, do final mesmo, de um momento do futuro e volta para o passado. E este que é um romance bem interessante que assim diz muito sobre a Maria José Silveira. Para quem não conhece a autora, vou já aqui indicar também um outro romance dela que eu amo, é um dos meus romances prediletos, que é Maria Altamira, também publicado pela editora Instante, uma edição belíssima. E é uma autora assim, gente, do nosso país, que merece muito ser reverenciada. Ela tem uma história de vida muito interessante, ela sempre lutou muito pela educação e por valores assim com os quais eu me comungo e eu me vejo assim também muito preocupada, e neste aqui ela retoma muitas questões tão importantes para o nosso país, né? Então, primeiramente, tem essa questão de ser um romance que irá percorrer territórios do nosso país que não são geralmente retratados na nossa literatura, tampouco são retratados, né, nos livros de história ou na mídia, que eu acho que isso chama bastante atenção. Ela olhará para o Cerrado brasileiro, numa história que percorre não só ali em Goiás, mas também território assim do Centro-Oeste, de maneira geral. A gente vê essas personagens caminhando pelo Cerrado, né, por aquela região ali mais do Centro-Oeste. E o Zé Menino é este homem que irá acompanhar, né, a princípio, a Coluna Prestes. Aliás, é um livro que percorre quase 100 anos da história brasileira. Por isso que ele é tão relevante, não só pelo retrato do ambiente ou de um território e tudo aquilo que isso, né, envolve, mas também caminha pela história do nosso Brasil através de né, claro, da história de um romance de uma família brasileira bastante típica deste Brasil profundo que ela retrata aqui. Portanto, essas duas informações são muito importantes para você entender, né, porque a minha grande empolgação de indicar esse livro para vocês todos que me acompanham. Eu sou uma grande fã de literatura brasileira, eu também sempre gostei muito disso da história, e eu acho, né, gente, o mínimo que nós devemos fazer como cidadãos e cidadãs, nos preocuparmos com as questões do nosso país, políticas, ambientais e tudo, né, de uma maneira bastante integrada. Acho interessantíssimo como a Maria José Silveira consegue colocar aqui neste romance e também no Maria Altamira de maneira brilhante esse olhar
olhar, né, integrado, como eu falei, e lembrar pra gente que nós, né, tivemos construído esse olhar de separação do humano, né, da sociedade, com a natureza, com o meio ambiente, com os outros animais. E a Maria José Silveira nos lembra que, na verdade, é tudo uma coisa só. Então, o meio ambiente, a natureza faz parte da cultura e vice-versa, né? Somos integrados, somos animais, dependemos e vivemos neste mesmo lugar. E ela traz a preocupação dela, né, como cidadã, como artista, escritora, em relação ao Cerrado, porque é a sua terra natal. Ela traz aqui muitas vezes, né, o retrato desse lugar e a transformação, né, do ambiente ao longo de todos esses anos que a gente acompanha aqui, então. Bom, então voltando um pouco ao enredo, a gente vê o Zé Menino chegando nesse lugar, corta, volta para o passado de quando ele era ainda um garoto, órfão e criado por uma indígena. Aliás, né, as questões indígenas, dos povos originários, estão na obra da Maria José Silveira, mas aqui um pouco mais diluído, né, diluída, né, a temática, entre aspas, tá, gente, claro. Essa temática dos indígenas ou de como que essas transformações, enfim, afetam, né, a vida desses povos quilombolas, ribeirinhos, indígenas, dessas regiões, mas Maria Altamira porque é muito forte no Maria Altamira, então por isso que eu falo que tá um pouco mais diluído aqui, mas tem. Então ele é criado por essa indígena, mas aí, né, em certo ponto, quando ainda era um garoto, ele decide deixá-la para acompanhar a Coluna Prestes. E olha que interessante, eu achei demais, assim, é muito raro a gente... Não sei, eu nunca tinha... Não sei se vocês conhecem, me indiquem ali nos comentários, né? Um romance brasileiro que traz, né, Coluna Prestes, participante da obra. Então ele acompanha, né, essa Coluna Prestes, ele vai entendendo o que é aquilo, quais são as lutas que aquele povo, né, está... enfim, defendendo e lutando, e enfim, e ele vai entrando, né, nessa vida política, né, de maneira bastante grandiosa, assim, da palavra, entendendo como, né, essa população, porque a Maria José Silveira faz isso, né, vai entrando nesse Brasil profundo, vai caminhando por essas cidades, vai mostrando, né, a luta daquele povo que está mexendo com a terra, aquele povo da cidade, dos trabalhadores da cidade, ao mesmo tempo os grandes fazendeiros, os políticos, esse olhar, assim, do Zé Menino para tudo isso, e ele entendendo e construindo uma ideia, né, de luta mesmo, né, e o que será, assim, uma causa ou causas da vida dele durante todos os anos que a gente acompanha. Então, na Coluna Prestes, ele conhece a Maria Branca. Maria Branca, que é uma garota também, mais ou menos da sua idade, que também era órfã e acaba sendo adotada, entre aspas, pela Maria Preta, né, que é uma mulher mais velha ali da coluna. E ele se apaixona pela Maria Branca, eles, né, se apaixonam, acabam se tornando grandes amigos e companheiros e serão por toda a vida. Ela também, uma mulher muito firme, né, de valores, que compra mesmo a ideia, né, da luta pela terra, pela melhoria, né, das condições para as pessoas mais vulneráveis. Então os dois têm esse olhar muito politizado mesmo, sabe? Chega um momento que acontece algo bastante importante para a história, que a Maria Branca acaba se envolvendo ali numa luta corpo a corpo com garimpeiros, né, se não me engano, e eles fazem algo assim no seu pé que acabam a debilitando, né, para o resto da sua vida. Ela tem uma ferida muito forte, né, nessa região, e ela acaba sendo uma mulher que vai mancando, né, pro resto da vida. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse livro ele é bastante fragmentado. E eu relacionei, né, essa fragmentação com, de certa maneira, até com o andar da Maria Branca, encurtado, né, pelo menos na minha cabeça, eu a imaginei, né, andando dessa maneira, mas também eu relacionei
com um fluir assim das águas, como se fossem afluentes, né, entrando na nossa cabeça, né, os afluentes dessa história, assim. É uma metáfora que eu desenhei na minha cabeça pela maneira como tudo isso vai sendo construído. Achei bem diferente, né, esse trabalho da Maria José Silveira, de conseguir, então, ir entrecortando as histórias. Muitas vezes, né, são trechos que estão muito conectados um momento do outro, mas, de certo modo, a gente vê que tem uma passagem ou de tempo ou de ambiente. Então, às vezes, está comentando algo que está acontecendo aqui, sei lá, de repente com o Zé Menino e a Maria Branca. Deixa eu até mostrar graficamente para vocês como é que fica. Tá vendo? Tem essas separações aqui. Aí no outro texto seguinte, tá em outro lugar, contando a história de um filho, uma filha deles, enfim, só para vocês entenderem mais ou menos, né? Então, isso é importante de falar sobre o livro. Chega neste momento em que ela se fere, então, eles são enviados para casa de uma espécie de benzedeira. Inclusive, é interessante porque é uma personagem que é baseada, né, numa personagem real, que é a Santa Dica. Esse nome é curioso, né? Achei bem curioso, assim. Então, a Santa Dica é uma quase santa ali da região. É uma mulher que acolhe pessoas que estão necessitando de acolhimento, porque estão feridas ou porque estão sendo perseguidas. Tem uma confusão ali, né, de política com religião. Então, ela também é um tanto milagreira, né? Ela cura, ajuda a cuidar dessas pessoas. Tem uma história curiosa que o Zé Menino e a Maria Branca lembram pro resto da vida, né, que tinha uma cobra ali com poderes, então as pessoas não se aproximavam muito da casa da Santa Dica. Umas coisas bem mitológicas, meio místicas, né, que fazem parte, eu acho que fazem muito parte dessa cultura brasileira, principalmente no interiorzão, né, do país. Bom, então eles ficam ali morando durante um tempo, inclusive coincide com um momento de separação da coluna, né, e isso é o bacana na história, né, no romance, porque, claro, a história das personagens são confundidas, são colocadas dentro da própria história do Brasil. No momento em que a Maria Branca já está bem melhor e eles acham que é possível, retomam a caminhada, né, para a origem do Zé Menino, né, nessa cidadezinha, nesse vilarejo no interior de Goiás, onde ele tem a terra ali da sua família, onde está ainda aquela mulher indígena que o criou. Inclusive, ele acaba descobrindo que ela é sua avó, que ele não sabia, e por isso também ele acaba se conectando, e principalmente seus filhos irão se conectar com esta ancestralidade, né, indígena, vão tentar buscar, conhecer e entender um pouco da história desses povos que estavam ali na região, né, desde sempre, e defender também, né, a cultura, algumas questões sagradas para esse povo. Bom, então eles vão voltar, né, para essa origem do Zé Menino, vivem lá, tem muitos filhos. Agora eu já até me esqueci quantos são, mas são uns 5, 6 filhos. Cada um desses filhos terá uma vida bem diferente dos irmãos, né? Tem uma filha que vira professora, que vai morar na capital, junto de um caminhoneiro que passa ali na região e tem seus filhos. Tem uma outra filha deles, que é a Divina, que eles não sabem por quê, porque isso é interessante, né? O Zé Menino e a Maria Branca, eles não são religiosos, mas essa filha, ela por algum motivo se conecta a algo, né, de religioso, místico também. Eles até lembram muito da Santa Dica, ficam comparando, né, a filha deles com essa primeira, né, referência deles, que é a Santa Dica. Ela faz um altar ali na casa, pessoas começam a procurá-la da mesma maneira, assim, ela vira meio que uma santinha ali, tem uma conexão com Nossa Senhora da Conceição, eu acho que promete uma terra para esse povo. Chega um momento que ela deixa então a casa e vai atrás dessa terra já bem distante ali, depois do Araguaia. Então a gente vai caminhando também. É uma família que caminha muito, né? Tem toda essa andança que também é uma metáfora e um retrato, né, de um Brasil, né, de um movimento, né, daquela época, inclusive, de pessoas para dentro do Brasil, né, para explorar essas terras mais selvagens que
essa ideia, né, da marcha para o oeste, né, enfim. Tem um outro filho também que é interessante, o Donato, que desde muito pequeno eles percebem que é um contador de histórias, que ele inventa muita coisa, tem mania de grandeza, e chega um momento que ele deixa a casa, vai para os Estados Unidos, para Miami, depois vai para Colômbia. Tem um casal, né, de gêmeos, e o irmão vai para a capital para estudar na Universidade Federal. O Humberto, com a formação, né, universitária dele, acadêmica, ele acaba explicando, né, ele traz mais esse olhar um pouco mais técnico, né, para aquele ambiente, explica como funciona o cerrado, traz informações bem interessantes, inclusive, de como que o cerrado, que está, né, quase em extinção, mas como é importante, né, essas árvores, vegetação do cerrado para exatamente a formação de leitos, de rios, de nascentes de água para todo o país, né? E o farejador de água, gente, vocês me desculpem por falar agora, eu queria ter falado antes, tem a ver com a característica, né, com um dom, uma missão que o Zé Menino tem na vida. Por algum motivo, ele consegue farejar águas, portanto ele vai até na dianteira da coluna Prestes, já naquele momento, quando menino ainda, ele percebe esse dom e as pessoas, claro, né, percebem que realmente ele consegue levar, né, a coluna Prestes para se abastecer e tudo mais, mas ele tem durante toda a vida essa grande ligação com a água, né, com os rios e tudo. Ele busca a água para pensar sobre a vida, para fazer suas perguntas, quase uma relação assim religiosa, né, de certa maneira, né, uma ligação muito forte com esse ambiente, por isso o farejador, tá? Mas voltando. Os outros filhos também têm lá suas histórias, cada um vai tomar uma trajetória, todos muito diferentes, mas que nesses pontos onde eles estão, trazem, né, as temáticas periféricas, como também afluentes à grande história, à grande temática, ou a família, né? Uma coisa também interessante é que ao longo da narrativa, né, que a gente acompanha em terceira pessoa com o narrador, temos trechos de diários, talvez, né, de pensamentos da Maria Branca, essas inserções da Maria Branca, o olhar dela, né, sobre as coisas. É uma mulher que antes, né, caminhava, andava e gostava de estar à luta ali com as pessoas, e depois, por causa de sua deficiência, precisa se estabelecer em um lugar, né, fica muito difícil para ela acompanhar. O Zé Menino acaba saindo em muitos momentos para defender, né, outras lutas, para protestar, para, enfim, defender grupos que naquele momento estão lutando por causas diversas, e ela fica, né, ela se estabelece como se fosse uma árvore ali se enraizando naquela terra. Então a gente vê o modo dela de sentir tudo isso. Eles vão envelhecendo e vão estranhando muito as mudanças intensas, né? Não só no ambiente, com poluição dos rios, a derrubada das árvores, né? A vinda de grandes fazendas na região. Então todos aqueles moradores, todas aquelas pequenas rocinhas são compradas, então vem, né, como que aquilo está sendo transformado, as grandes plantações de soja e o gado chegando na região. Tem muitas cenas, né, desse pisoteio ali do gado na terra e com a derrubada das árvores, como que aquilo ali vai gerando consequências, né? No final das contas, o Zé Menino decide seguir a água, o rio, para chegar a uma possível nascente. Ele tem até medo que a nascente tenha morrido, e vai passando pelas cidades, né, que também estão muito modificadas, já tem assim, um movimento maior de fábricas, indústrias. Ele vê o que aquilo está causando, né, para o rio, instiga algumas pessoas na luta da defesa, né, das nascentes, do rio, da água ali que passa pela cidade. Vejam que é um romance, sim, inserido na nossa realidade, um romance muito crítico, por isso que lá no comecinho do vídeo eu falei que é importante, urgente, de maior, né, grandeza para o nosso momento. A minha cidade fica em Minas, mas ali já é cerrado. E realmente é muito triste a gente pensar o que foi feito do cerrado, né? É porque a gente tem que falar, a gente tem que lutar, porque se o que já é falado não tá, né, adiantando muito, mas a gente fala muito sobre a Amazônia, né, muito sobre, até um pouco mais sobre Mata Atlântica, mas o cerrado realmente
a importância dessa vegetação e da existência do Cerrado é pouco falada, então eu acho que é um romance que vem, assim, trazer essa bandeira importante pra gente, tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que tenha inspirado vocês a conhecerem esse romance. Me digam aí se vocês já conheciam, se interessou a você, né, a leitura desse romance, o que te chamou a atenção. E se você tiver, né, mais dicas, como eu tinha pedido já anteriormente, de romances com temáticas nesse cenário histórico brasileiro desse momento, vocês também me indiquem ali abaixo, tá bom? Agradeço muito você que ficou até aqui comigo. Não se esqueça de deixar o joinha, que é muito importante aqui pro canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!